Olá, meu nome é Fabiola Fornazier e eu sou, junto com a doutora Lawanda e a doutora Suelen, uma das idealizadoras da Oral Connect. Eu sou especialista em ortodontia, atualmente estou fazendo mestrado em DTM e eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, sou aluna de doutora Vilma Simões. E na especialização eu tive a honra de ser orientada pela professora doutora Patrícia Valério, onde dissertamos sobre o bruxismo infantil, e esse é o tema desse vídeo, tema esse que eu tenho me dedicado bastante para estudar. E o bruxismo infantil hoje é uma das coisas que mais tem trazido crianças ao consultório, principalmente depois da pandemia. E ele, quando é audível aos pais, existe uma preocupação muito grande. Então, assim, como conceito do bruxismo, a literatura diz que o bruxismo é a atividade de músculos envolvidos na mastigação, que é caracterizada tanto pelo apertar como pelo ranger dos dentes, ou ainda quando o paciente tem algum movimento da mandíbula. O bruxismo pode acontecer tanto durante o sono como durante a vigília, e essa definição, então, ela foi dada por Lobeso e por colaboradores em 2013. O bruxismo do sono ele acontece associado geralmente a alguns eventos do sono, geralmente aos micros despertares, né, durante a noite. E sempre, quando a gente está no consultório, nós escutamos a pergunta dos pais, né, todos eles, se é normal crianças rangerem os dentes. E eu costumo dizer para os pais que é comum, que cerca de 20% de crianças fazem, mas não necessariamente é normal. Temos uma revisão sistemática da literatura de muito boa qualidade sobre o assunto, que é de Manfredini e colaboradores, de 2013. Os autores eles reportam uma faixa ampla de porcentagem na frequência do bruxismo infantil, mais ou menos uns 40%. Só que eles atribuem essa disparidade ao diagnóstico em crianças porque eles falam que depende muito do relato do pai e da mãe. O relato dos pais ele está sujeito apenas à percepção, né, de cada um que está respondendo. Geralmente é a mãe que leva ao consultório. E esse relato pode não ser tão fiel assim, por isso essa alta porcentagem de bruxismo. Apenas o adulto que mora e partilha as horas de sono com a criança que pode responder, mas temos que lembrar que a hora de dormir da criança também é a hora de dormir dos adultos. E essa criança, então, e esses pais, eles chegam ao consultório, né, com muita preocupação e com muita dúvida. Então, como que nós dentistas podemos ter certeza? Se a criança arranja o dente toda noite, às vezes, raramente, ou quando está nervoso, eles falam e relatam muito isso. Ainda que os desgastes dentários devam ser levados em considerações, eles não são totalmente confiáveis e nem tampouco pode deixar fechar o diagnóstico se eles aparecerem isoladamente. E aí o que fazer? Para diminuir esse viés de memória, então, dos pais, quando eles ficam em dúvida, a gente pode aplicar o diário de sono, que a gente vai acabar tendo uma ideia, né? Ainda que uma ideia amadora, mas esse diário mostra se a criança apresenta bruxismo e pelo menos a gente pode ter um parâmetro sobre a frequência desse bruxismo. E aí pensamos ainda em dente. Existem muitas dúvidas se o bruxismo do sono está relacionado com a troca dos dentes. E isso é uma coisa que foi se perpetuando, né? E por isso fica a impressão para muitos que o bruxismo ocorre nessa fase dessa troca e nem sempre isso é tão verdadeiro. O bruxismo do sono ele se inicia por um comando do sistema nervoso central, então deveria estar dissociado da oclusão, deveria estar dissociado dessa troca dos dentes. Outra questão muito importante é se o bruxismo do sono é fisiológico na infância. Tudo leva a crer que não, e é importante entendermos isso, pois o bruxismo na infância ele pode ser um grande sinalizador de que algo pode estar errado com o bem-estar dessa criança. E isso precisa ser muito bem avaliado. Não dá para simplesmente nós simplificarmos dizendo que o bruxismo é fisiológico, isso pode acontecer, mas é necessário que consideremos muitos outros fatores que estão associados a esse diagnóstico. E aí eu vou enumerar alguns, primeiro
por exemplo, obstrução de vias aéreas, como exemplo, isso deve ser investigado. Crianças alérgicas com obstrução de vias aéreas podem desenvolver um bruxismo. Então precisa que essa criança seja encaminhada para o otorrino. Pacientes com apneia obstrutiva do sono, a SALS, tem como sintoma frequente desses pacientes o bruxismo, sendo que a obstrução da via respiratória é o principal motivo. Eles vão apresentar um aumento do tônus muscular, que isso compensa o estreitamento da passagem de ar e ainda mais o movimento da mandíbula para frente, para anterior, podendo isso levar ao bruxismo. O paciente então precisa ser encaminhado para um tratamento da SALS, né? Padrão ouro hoje é a polissonografia, mas aí cabe ao médico essa avaliação, mas nós dentistas também participamos muito desse processo no tratamento. Uma outra questão que deve ser avaliado, refluxo esofágico, devemos avaliar também condições neurológicas, por exemplo, TDAH. Devemos avaliar crianças que fazem uso de medicamentos, avaliar condições emocionais, muitas vezes precisamos lançar mão e ajuda de um psicólogo, e também temos várias vezes crianças que são fumantes passivas, que elas podem desencadear o bruxismo. E aí pensamos então em tratamento. Temos que avaliar todas as condições que eu acabei de falar, fazer higiene do sono, no caso do bruxismo do sono, evitando TV no quarto, restrições ao uso do celular próximo ao horário de dormir, evitar se alimentar antes de ir para a cama, dentre uns outros cuidados. E aí a ortopedia funcional, nós temos as pistas indiretas planas simples, que nós usamos muito e é um excelente método, mas também a ortopedia funcional ela nos auxilia em diversos outros recursos terapêuticos, pois nós, como ortopedistas, não queremos que exista um travamento do crescimento transversal da maxila da criança e que às vezes ocorre tanto com aquela placa rígida que os adultos por vezes podem estar usando. Então vamos olhar essa criança também além do bruxismo, identificar e tratar nesse momento desarmonias que estão ali no crescimento, no desenvolvimento crâniofacial, porque cada aparelho nosso, ele atua em todo o sistema neuromuscular, contribui muito para uma dinâmica de uma melhor postura, para uma posição melhor de mandíbula, e isso sim tem uma ação importante sobre o tônus muscular e vai auxiliar o bruxismo. Eu quero aproveitar para agradecer agora aos ilustres e renomados colaboradores da Oral Connect pela confiança, pela prontidão em participar do nosso projeto, que está contribuindo tanto para a divulgação da OFM, para o aperfeiçoamento de tantas pessoas que desejam conhecer mais a nossa área. Espero ter ajudado um pouco falando do bruxismo infantil, mas essa é uma área que nós precisamos muito de estudo. O bruxismo infantil precisa muito ser tratado e ser cuidado dentro dos nossos consultórios.